Fala galera, beleza? Cícero aqui. Presta atenção aqui um minutinho. Você sabe o que significa e quem faz esse movimento. Como vocês já sabem, a nossa seleção perdeu nas oitavas de final para a seleção da Noruega. Bom, disso você já sabe, mas depois do jogo eu comecei a observar o comportamento dos torcedores e dos jogadores da Noruega e me chamou muita atenção, porque diferentemente dos brasileiros e dos argentinos, que têm o hábito de zoar um com a cara do outro, os argentinos até são bem agressivos, convenhamos, né? Eles não, eles são um povo diferente, e por isso eu comecei a pesquisar sobre o que tem na Noruega, o que é a Noruega, aonde ela fica, quantas pessoas moram lá, quais são os hábitos, como é a educação, como é a cultura. E olha só, vou dividir com vocês hoje, não uma, não duas, não 10, não 20, mas bem mais curiosidades sobre a Noruega. Gente, a Noruega é um país que existe há 1154 anos. E a tradução, se a gente for traduzir ao pé da letra na linguagem portuguesa, significa caminho do norte. Noruega significa caminhos do norte. Ela fica a 11 mil quilômetros da nossa nação. Dá mais ou menos umas 20 e poucas horas de avião, porque antes de chegar na Noruega, o avião tem que fazer uma escala ali pela Europa, Paris, Espanha, enfim, para depois se direcionar lá para a Noruega. Na Noruega existem mais ou menos 5.600.000 habitantes e eles ficam localizados, esse país fica localizado acima da Europa. Teoricamente faz parte da União Europeia, mas eles optaram por não serem incluídos dentro desse contexto da União Europeia, mas continuam amiguinhos, têm ótimas relações, enfim, pessoal. O IDH da Noruega é de 9,6, é o mais alto que existe na escala de índice de desenvolvimento humano, certo? A Noruega fica pertinho da Groenlândia, sabe esse pedacinho do continente em que o Trump agora está querendo tomar posse e tal, por questão estratégica militar? Então, ela pertinho, fica lá pertinho. É a terra do Haaland, vocês já sabem disso, né? E é hoje o melhor país do mundo para se viver. Olha que bacana. É o país mais pacífico do mundo desde 2007. É o país mais feliz do mundo desde 2017. Superou a Dinamarca, inclusive. Tem o segundo maior PIB do mundo. E olha que curioso isso aqui que eu vou dividir com vocês. A gente vive um momento político em que a polarização é muito comum. E eu estava observando como é a política lá, como é a educação política, o comportamento político das pessoas que moram lá. E olha que legal, a Noruega é um país social-democrata, que preza pelo bem-estar social da sua população, porém é um país capitalista e extremamente próspero. É o sexto maior país, aliás, ele tem a sexta maior frota naval mercante do mundo. Aliás, esse é um dos principais das principais fontes de renda do país, além de ser o sétimo maior exportador de petróleo do mundo. Isso tu não sabia? É muita informação, gente. Lá a gente tem os maiores salários do mundo, só tem um problema. Para você que está pensando em ir para outro país, recomendo a Noruega, mas tem um problema. Na Noruega, para alcançar bons postos de trabalho e ter uma boa remuneração, é preciso falar o norueguês, que não é nada fácil. Pelo que eu pesquisei, no mínimo 1 ano para você falar ali mais ou menos. Lá na Noruega, eles possuem 3 dialetos que são ensinados nas escolas, mas a maior parte do país se fala a língua inglesa, né? A língua universal lá é a língua inglesa, tá certo? É o segundo maior exportador de frutos do mar. A saúde lá é gratuita, só que não chega nem aos pés do nosso SUS aqui. Passa, a qualidade da saúde que o povo dispõe de forma gratuita lá é surpreendente. Pesquisa que você vai chegar na conclusão que eu cheguei. E olha que curioso, eu tenho uma curiosidade aqui. O brasileiro,
Ele adora um feriado, ele adora uma folga, adora férias, o que ele pode usar das brechas que ele encontra para tirar folga e ficar em casa, ele faz. Não a grande maioria, com certeza, mas uma boa parte, né? A gente sabe como é que é. Galera, lá a gente tem uma licença maternidade de até 1 ano pro pai e pra mãe. Olha que maluco. São 15 semanas pro pai, 15 semanas pra mãe. Depois eles têm mais 15 semanas pra dividir entre eles, que somado dá quase 1 ano de licença maternidade. Se os brasileiros forem pra lá, eu acho que tem uma galera aí que vai querer fazer um filho por ano. Tenho certeza. Brincadeiras à parte. Gente, lá, detalhe, tá? Lá eles também têm um auxílio para as crianças pago pelo governo para até 18 anos. Isso mesmo que você ouviu. Se você trabalha, mora na Noruega, tem um filho, até os 18 anos recebe ajuda do governo. Eu pesquisei também a questão cultural da Noruega. E como o brasileiro gosta de música, gosta de festa, eu pesquisei, o que esse povo faz no tempo livre, no tempo em que eles estão lá no lazer? Que música que eles gostam de ouvir, que música que eles produzem? E eu descobri que a Noruega é um dos países que é destacado no mundo musical, no meio musical, pelo black metal. E é isso mesmo, um dos berços do black metal. Existem várias bandas famosas norueguesas que tocam black metal. Tem uma curiosidade, nunca ouvi black metal norueguês. Tem uma outra curiosidade que eu achei interessante, que lá é comum, em épocas de frio, de neve, de chuva, você passar nas casas, nos comércios, enfim, e ver bebês dentro do carrinho na rua. Pois é, olha que maluco. Eles acreditam que essa exposição ao tempo, esse contato com a natureza, deixam os bebês mais fortes e aumentam a imunidade do corpo dessas crianças. Lá eles têm algumas leis em relação às folgas que eu lembrei aqui. Uma delas é, no domingo, pouquíssimos negócios abrem. O que mais funciona, se não me falha a memória, é o setor público, transporte, Uber, essas coisas assim. Mas a maioria dos comércios, supermercados, shoppings, enfim, tudo relacionado ao comércio é fechado para que todos tenham um dia único de descanso. Achei bacana. Lá é um país que pouco se mexe com dinheiro, porque as movimentações financeiras estão concentradas nos aplicativos de banco e muito cartão de crédito também. Gente, lá na Noruega a gente tem uma curiosidade, que eles são chamados, são reconhecidos como também país do sol da meia-noite. Lá existem épocas do ano em que o sol se põe à meia-noite, mesmo o sol se pondo não fica tão escuro, fica ali 4, 5 horas em pouco escuro pelo sol ter se posto, logo depois ele nasce. Já em outras épocas do ano o sol já nem nasce. Bem legal. Não sei se você sabia, mas é lá que foi inventado o esqui. E sabe aquele monstro que a gente está acostumando a ver agora nos desenhos, nas séries, em alguns filmes, os Trolls? Então, é de lá que surgiu o folclore em torno dos Trolls. É lá também que está o maior túnel do mundo. Se não me falha a memória, são 25 quilômetros de túnel por dentro de uma montanha. E o mais curioso que eu deixei por último para dividir com vocês é a questão da educação na Noruega. Lá a educação é gratuita, só que detalhe, pessoal, a qualidade é suprema e ela é gratuita desde o berçário até a universidade, para todos, independente da classe social. Olha que legal isso daqui. E lá eles têm um sistema que é parecido com o do Japão. Do 1º ao 7º ano, essas crianças não têm notas, eles não são estimulados com a pressão do ensino por notas, por competitividade. Aliás, a competitividade lá entre eles é uma coisa que praticamente não existe. Achei muito legal isso também. Do 1º ao 7º ano, eles focam em valores, princípios, regras de convívio em sociedade, regras de conduta, enfim, respeito às leis. Muito bacana isso. Dos 16 aos 19 anos, já não é mais obrigatório estudar. E para aquela pessoa, para aquele jovem, para aquele adolescente que não sabe o que quer da sua vida, se quer seguir uma carreira na universidade, quer se formar em medicina, em direito, em pedagogia,
que está em dúvida, que pende para o lado das artes, por exemplo, lá existe um sistema de internato que quando a criança ou adolescente completa 19 anos, ele pode ficar um ano nesse internato para desenvolver as suas habilidades tanto em esportes, né, ou na parte da cultura, música, teatro, seja lá o que for, e também ou alguma causa social. Lá eles têm essa liberdade, é muito bacana. Existe um quesito de igualdade e honestidade muito grande lá, e eles têm não é uma lei, mas é uma regra de convívio da sociedade norueguesa, que é chamada de a lei de Jante, se não me falha a memória. Se tem algum norueguês aqui que tem conhecimento dessa regra de convívio social e estiver falando a pronúncia errada, por favor, me corrija. Mas essa regra de conduta social preza pela igualdade, pela humildade e pela unidade, desestimulando a competição entre eles, desestimulando a ostentação das riquezas, embora eles sejam muito ricos. E isso traduz o comportamento que eu vi nos vídeos, né? Dessas pessoas sendo extremamente educadas, os brasileiros falando, olha, parabéns, vocês jogaram um bom jogo, e eles, ao invés de tirar uma onda na nossa cara, a maioria deles, quase todos, tem o mesmo comportamento. Não, tivemos um bom jogo, vocês também jogaram bem, máximo respeito ao Brasil. Olha os vídeos no YouTube pra você ver do nível de educação que esse povo tem lá. Me apaixonei, confesso, me apaixonei. Bom, então é isso. Esse formato de educação traz no desenvolvimento da criança ao longo dos anos confiança e autonomia. E essas questões envolvendo também o comportamento, que me chamou muita atenção, achei bacana, totalmente diferente da nossa aqui no Brasil, né? Lá também tem uma regrinha, que é uma regra de sapatos, parecido com os japoneses também. Quando você for visitar algum norueguês lá na Noruega, eles têm por hábito tirar o sapato. Então você, se for visitar um norueguês, tire o sapato ao entrar na casa dessa pessoa, é sinal de respeito ao espaço, ao território e também as regras deles lá. Tá bom, gente? Então essas são as curiosidades que eu descobri aqui e resolvi dividir com vocês sobre a Noruega. Tá bom? Um beijo pra todo mundo e se tu gostou do vídeo, curte, comenta, escreve aqui, me segue nas redes, tá bom? Vem muito mais por aí.